Já tá gravando? Tá? Ah. Tá gravando tudo isso aí. Oi, pessoal, tudo bem? Não precisa voltar no Oi Pessoal, não. Já gravou o Oi Pessoal, a Nicole corta, ela vai fazer. Quando nós entramos no nosso voo de primeira classe, tudo de bom. Não. Então, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lígia. E eu sou o Valmir. Hoje nós vamos falar a segunda parte da nossa história. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e o seu comentário no vídeo. Então, pessoal, no vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma procuradinha aqui nos cards que você vai encontrar sobre o começo da história, no começo quando nós tentamos entrar aqui no país onde nós fomos deportados. Mas hoje nós vamos dar continuidade na história e o Valmir vai explicar um pouquinho pra vocês. É isso aí, vocês lembram? Nós fomos lá pro consulado de volta no Brasil. A chefe do consulado corrigiu os nossos vistos e nos permitiu então voltarmos para os Estados Unidos com um visto de 1 ano, para ficarmos aqui por 1 ano. A Lígia também compartilhou que nós fomos abençoados por uma senhora que ficou sensibilizada com a nossa situação e pagou um voo de primeira classe para nós voltarmos para os Estados Unidos. O que aconteceu mesmo no voo? E eu comentei com vocês também que o voo foi uma coisa espetacular, foi algo que a gente nunca viveu na vida, né? E eu até comentei que quem nunca viajou de primeira classe não sabe o que é viajar de avião, porque realmente, gente, é muito bom, é fantástico. Imagina pobre viajando de primeira classe. Mas, você tira o pobre da pobreza, mas não tira a pobreza do pobre. Conclusão, começaram a servir um monte de coisas pra nós. Nós fizemos o nosso pedido, o Valmir fez o pedido dele, Camarão. eu fiz o meu pedido. Mas entre esses pedidos do jantar, veio mais um monte de coisa, gente. Maravilhosas. Pãozinho, né, Valmir? De várias formas. Queijinhos de vários tipos. Docinhos de vários tipos, além da sobremesa. Então foi vindo um monte de acompanhamentos durante esse voo na hora do jantar. E eu já tinha jantado, tava meia já cheia já. Aí eu falei assim, gente, o que nós vamos fazer com esse monte de comida aqui, Valmir? Ah, não, eu não vou, vai jogar tudo fora, a aeromoça vai jogar tudo fora no lixo isso daqui. Então o que eu fiz? A grande ideia que eu tive, vou guardar na minha bolsa. Ah, Valmir, vou guardar pra eu comer depois. Vai que a Nicole quer comer, a gente não sabe se vai, né, sei lá, parar de novo em algum lugar, se vão barrar a gente em algum lugar. Vou guardar um pouquinho dessa comida assim. Fez um pacote e colocou dentro da bolsa. E a gente satisfeito. Detalhe, gente, nunca tinha viajado pra fora do país. Uma bolsa gigante. Pois. Enorme. Encheu a bolsa de resto de comida. Isso. Ah, resto não, porque eu não tinha nem usado. Por exemplo, eu nem tinha aberto o queijinho. Não, mas os pãozinhos tava tudo embaladinho. Comido metade do filé mignon. E aí guardou tudo aquilo dentro da bolsa e a gente satisfeito, barriga cheia, fazer o quê? Fomos dormir. Dormimos, primeira classe, deitamos a poltrona, ficou como uma cama. E aí a gente dormiu e veio acordar aqui perto já de Dallas, Fort Worth, no aeroporto internacional. Detalhe, gente, outro detalhe, teve café da manhã também. Sim, café da manhã. Não é aquele cafezinho de segunda classe, não. Coisa chique. Aí, gente, veio mais um monte de coisa de novo. Aí eu falei, ah, não, a Nicole vai gostar desse iogurte, vai gostar dessa bolachinha. Orkut. Mais tarde. E aí vai, gente, enchi a bolsa. Conclusão. Vambora. O avião parou, nós então descemos e fomos seguindo a fila, seguindo a multidão. Fomos para a fila da imigração. E nós estamos lá, né, na fila da imigração, aguardando a nossa vez. E de repente, eu não sei porque, eu olhei para o lado e eu vi um senhor enorme, alto, uniformizado, segurando um cachorro na coleira, vindo na nossa direção. Cachorrinho bem pequenininho. Se você é da nossa idade, você vai lembrar do filme do Máscara. Sabe aquele cachorrinho do Máscara, com aquele negocinho no olho assim? Ele igualzinho. Aquele mesmo. Né? Eu nunca vou esquecer desse cachorrinho. O policial veio andando na nossa direção
Quando ele chegou mais ou menos uns 1 metro, 2 metros de distância da gente, esse cachorro começou a puxar ele, veio em cima da bolsa da Lígia, gente. e ficou fuçando a bolsa Cheirando da a minha Lígia, cheirando bolsa. a bolsa da Lígia. E eu assim, tipo, puxando assim minha bolsa e o cachorro não largava. E o Valmir, colocaram droga na sua bolsa, colocaram droga. Eu falei, meu Deus, nós estávamos dormindo e alguém colocou droga na nossa bolsa. Olha, eu estava tão traumatizado já com o negócio da deportação. Afinal de contas, tinha sido há 2 dias atrás apenas, né? E eu falei, colocaram droga na bolsa dessa mulher, não é possível. E o policial veio junto com o cachorro. Que o cachorro ficou, tipo, puxando o policial, entendeu? Assim, o policial segurando e ele vindo na minha direção. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com esse cachorro? Aí o policial parou na nossa frente e ele deve ter falado, né? Eu não entendi, não sabia inglês, mas ele deve falar, abre essa bolsa aí, o que você tem na bolsa? E Ele aí, fez o ele sinal, ele fez o sinal pra Ele abrir- fez um sinal pra Lígia pra abrir a bolsa. bolsa. Aí eu abri a bolsa, gente, tava cheio de comida. E aí já falava, é food, é food. Era a única coisa que eu sabia falar. É food, é food. Aí o policial olhou, tudo bem, falou, fez um sinal lá que tava tudo bem, e aí ele foi andando. Mas quem falou que o cachorro queria sair de perto da bolsa da Lígia? Mas não queria gente. sair de jeito nenhum. Aí nós finalmente passamos lá na imigração, na guarita ali, né? E aí o oficial perguntou o que a gente estava vindo fazer, eu expliquei, ele perguntou quantos anos queria ficar, e eu falei 1 ano, ele falou, mas você não pode ficar 1 ano. Eu falei, eu sei, mas a chefe do consulado colocou aí uma carta no computador. Aí ele olhou, falou, mostrou uma salinha para nós e mandou a gente para a salinha de novo. Eu falei, não é possível. Aí nós fomos para a salinha de novo. Aí chegamos lá na salinha, o rapaz chamou, pegou o passaporte, chamou a gente, olhou, perguntou quanto tempo a gente ia ficar. Eu falei 1 ano. Aí ele falou, tá bom, assinou. Ele leu, né? Ele leu, Ele leu lá no escrito. computador. Que eu falei para ele ler, né? Porque a chefe do consulado tinha dito para mim falar para eles lerem a carta. Aí ele deu a carta no computador lá e aí assinou lá, protocolou e devolveu os passaportes para nós. Ai, gente, eu nem acreditei. Nem acreditamos. Nossa, Aí abri a meu porta Deus. e saímos andando. E para sair naquele... Pra pegar o elevador, pra pegar descer. a escada rolante, né? O elevador não, escada rolante. Aí você tem que ir para um tipo de um corredor assim. Quando a gente virou assim a parede e foi começar a descer o corredor, No meio do corredor tava quem? quem tava lá? O policial e o cachorro amigo da Lígia. E nós fomos andando na direção. E o cachorro. E o cachorrinho, gente, me viu, não. Ele começou, tipo, sem querer vir. E o policial segurando o cachorrinho. Daí o policial, a gente passou perto do policial, aí o Valmir parando, sabe? Parando de andar. E eu falei, vamos, Valmir, vamos embora. E o policial falou, tipo assim, Vai. pode ir, vai, né? E aí eu falei, vambora, Valmir, vambora, que esse cachorro pega minha bolsa de novo. E aí nós passamos, aí fomos para a alfândega. Na alfândega nós não tivemos problema nenhum dessa vez. Não. Eles só Foi super tranquilo. perguntou, né? Eu pedi o formulário, na época ainda tinha um formulário escrito que a gente preenchia. Aí nós entregamos para ele deixou a gente passar. Aí, graças a Deus, Nossa, eu nem passamos acreditei, por meu aqueles Deus. portões, né, do aeroporto, e tinha lá o professor do seminário aqui que estava me esperando, mais Um sorriso aqui, é, gente. Nossa, ele nem acreditou. Nossa, nem mais nós, né? um outro, o assistente dele também, e assim, e aí foi aquela coisa, né, para nós, assim, foi uma um vitória. alívio muito grande. E aí eles levaram a gente, né, pra casa, pra casa que eles... E aí, gente, a igreja, assim, muito, assim, cuidou muito bem da gente, assim, muito atenciosa. Eles prepararam uma casa que eles tinham, uma casa de missões, que era para receber missionários. E a casa, gente, era simplesmente espetacular, né, Valmir? Casa de rico em bairro de gente rica. Enorme. Eu tô falando de rico americano, então você já tem mais ou menos uma ideia. Era uma casa, eu posso dizer que ela devia ter mais ou menos o quintal de frente, ela devia ter mais ou menos uns 100 a 120 metros de frente. Só para vocês terem ideia, de manhã a Lígia acordava e ela fazia a caminhada, a corrida dela em torno da casa, no quintal da frente e quintal do fundo. Que era enorme, era enorme. Então eu fazia toda manhã, eu dava umas caminhadas, né, no quintal.
E casa gigante, gente, casa enorme, quartinho. E assim, o detalhe que eles cuidaram de tudo, sabe? Arrumaram a casa pra nós. E aí, gente, pra quem nunca tinha saído de Mauá, do ABC, quando eu cheguei aqui, gente, eu quase tive um choque, entendeu? Porque não tinha varal na casa, gente. Ela Não queria tinha. varal E pra aí eu estender a falava para a roupa. moça, eu falava para a moça da igreja, mas não tem um varal pra mim? Eu preciso de um varal. E ela falava, não, aqui você Você vai usar lava, a aí você máquina. seca. Aí eu falava, tem a lavadeira, não, eu não secadora. sei usar isso. Eu falei pra ela, é muita tecnologia pra mim. Eu preciso de mesmo era de um varal. E ela sensibilizada, falou, se você quiser, a gente pode pedir pra pôr um varal aqui no fundo. Mas ela falou assim, mas primeiro deixa eu te ensinar como é que usa essa máquina. Ela falou, primeiro deixa eu te ensinar aqui como usa a máquina. Aperta esse botão E tá pronto. depois você aperta o outro. Mas Aqui tudo é assim, gente, tudo se aperta botão. Tudo se aperta o botão e funciona. é interessante que mais ou menos, fazia o que? Foi uns 3 dias que nós estávamos aqui. Um dia ali já estava correndo, né? Pela manhã, eram umas 7 horas da manhã. Ela estava fazendo as corridas dela no quintal. E aí uma vizinha veio falar com ela. Nossa, eu achei fantástico aquilo, gente. A senhora da frente, da casa da frente, enorme. Inclusive o marido dela era até médico, né? Era médico. Ela veio falar com a Lígia veio, Valmir, a vizinha aqui da frente quer falar com a gente, não sei o quê. Imagina a gente sem saber falar inglês, né? Nossa. Tentando se comunicar com sinal. Mas ela veio, ela perguntou perguntas básicas, né? Coisa que a gente sabia e entendia, por exemplo, where are you from? Então a gente sabia De onde sabemos você de onde é. nós éramos. Aí nós falamos que era do Brasil. Ela perguntou What's your job? da casa, trabalho. da house, is yours? Eu disse, não, é da igreja. Enfim, ela fez algumas perguntas, foi tentando se comunicar com a gente. E o Valmir falou que ele era pastor no Brasil. Foi falando, né? E ela foi muito paciente. Ela foi muito assim, tranquila. né? Uma coreana, né? Uma coreana. Japonesa. Não era coreana, sei lá, é mais eu não sei, é filipina. Ela era filipina. Então ela foi tentando se comunicar com a gente aí. Mas enfim, a gente conversou eu com achei ela. fantástico isso, porque quando você chega aqui nos Estados Unidos, você não vê pessoas andando na rua, você não vê gente na rua, nos quintais, você não vê, fica todo mundo dentro das suas casas, entendeu? Parece uma cidade abandonada. A gente mesmo pensou que tava morando numa vila fantasma. 3 dias nós não tínhamos visto ninguém. Não vê gente E aí na de rua. repente apareceu essa mulher do nada. E ela era a vizinha de frente. E aí ela fez todas essas perguntas, aí tudo bem, aí foi embora. E a gente só soube que o marido dela era médico no dia que ela foi conversar com a gente. Que a gente perguntou pra ela. Ela acabou falando. Aí no final de semana foi um casal na nossa casa. Ele brasileiro, ela americana, mas ela morou muitos anos no Brasil. Eles foram na nossa casa para ver como é que a gente estava. Eles pertenciam à mesma igreja que a gente estava frequentando, né? Que nos trouxe para cá. Então eles foram lá. E aí, conversa vai, conversa vem. A Lígia falou pra mulher que... Ai, super feliz. Nossa, que a esse lugar aqui é vizinha tinha ido maravilhoso. lá, que a vizinha tinha feito perguntas, que a vizinha... E aí nós percebemos que o casal olhou um pro outro, deu uma risadinha. Eu falei, o que tá acontecendo? E aí o marido dela falou assim, fala ou não fala? Eu falei, agora você começou, pode terminar, pode falar, agora eu tô curiosa. Aí o que ela falou? Você lembra? Não. Ela falou assim pra nós, falou, sabe o que acontece? Porque assim, a gente estava num bairro, sinceramente, assim, era um bairro rico, Rico, gente rico, né? E ela falou assim, geralmente nesses bairros existe o que eles chamam de política da vizinhança. Cada vez que um morador novo vem, então alguém da vizinhança vai e Interroga. para saber, não interrogar, Sim. vai Saber pra quem saber que é. quem é, né? Quem tá chegando no bairro. E ela falou assim que é muito comum isso em alguns bairros, né, bairros nobres e pequenos, assim. Ela falou, então eles vão para saber quem é, porque dependendo de quem for, se a pessoa, por exemplo, não alugou a casa e comprou, isso foi uma americana que falou, tá? Não sou eu não. Ela falou assim, acontece que às vezes todo mundo muda, vai embora, dependendo de quem é que comprou a casa naquele lugar,
né? Então, se eles tiverem algum tipo de preconceito, ou eles vão investigar a vida daquela pessoa, se a pessoa tiver algum histórico criminal, alguma coisa, eles mudam. Vai a vizinhança inteira embora, fica lá só a pessoa. Então, foi assim, uma coisa estranha para nós, né? Foi um choque, né? E outra coisa também, nesses bairros nobres, esses bairros ricos, se você tem uma árvore, que essa árvore tá muito cheia de galho, tá avançando pro telhado ou alguma coisa assim, eles também denunciam. Eles não, você tem que manter seu quintal limpo, sua grama cortada, a árvore em ordem, porque senão eles denunciam. Você tem que cortar a sua grama uma vez por semana, na primavera, verão, você tem que manter o seu quintal sempre bem arrumadinho, porque senão eles te denunciam. Então a gente foi aprendendo todas essas coisas. E depois, claro, né, a gente foi pagando os micos. Lógico, gente, isso aí é de praxe para qualquer estrangeiro que chega. Mico número 1, né? Nós fomos no domingo para a igreja, então vamos para a igreja. Aí chegamos na igreja, tinha um senhor que nos recebeu, né? O nome dele é Wilfred, um grande amigo nosso, cuidou da gente assim, de uma forma muito extraordinária. Especial, muito especial. Então a gente está entrando na igreja com ele, né? E aí uma senhorinha do banco viu que a gente estava entrando, tinha ouvido a nossa história, acho que ela não ouviu tudo, mas aí ela viu, aí ela perguntou para mim assim, "What's your accent?" Qual é a sua língua? What's your accent? Mas para mim, eu pensei que ela tinha perguntado assim, aonde que você senta? Aí eu falei pra ela, lá no primeiro banco. E eu nem sabia de nada que a mulher tava perguntando, gente. Se ele não entendeu, eu muito menos. Eu sento lá no primeiro banco. E apontei o banco da igreja lá na frente, onde eu ia sentar. E aí ela ficou olhando pra mim, né, como, o que esse cara tá falando? E aí o senhor que tava comigo, aí ele reformulou, ele falou assim, "Where are you from?" Eu disse, "Oh, eu sou do Brasil." Então, mas foi engraçado, né, ver assim, os micos que a gente paga. Então esse foi, acho que, o mico número 1. Mas foi assim, foi um tempo bom pra nós, pra gente se adaptar um pouco com a cultura. Muito difícil, gente, muito difícil. Olha, é uma coisa assim que serve até de conselho. Você que tá pretendendo vir para os Estados Unidos e você vem pra cá e não tem ninguém aqui, não tem uma família, procura uma igreja, sabe? Algum lugar pra você se relacionar com as pessoas. Pertencer, né? Uma comunidade. Porque você começa a fazer amizade, as pessoas começam a te ajudar no inglês, elas começam a te entender e te ajudam um pouco. Sabe que você faz alguma coisa, né, Valmir? Você pinta, que você corta uma grama, que você faz alguma coisa, que você tem mais talento e dom, eles podem te ajudar. Então eu acho que igreja é uma forma de receber, que recebe muito bem as pessoas. Sim. E que você pode fazer amizade, aprender o inglês na igreja. Gente, na igreja é o lugar para você realmente desenvolver o inglês, né, Valmir? Porque você tem contato com as pessoas todos os domingos, você começa a ficar mais familiarizado com as pessoas, fica mais à vontade, né? E não fica com tanta vergonha, porque é difícil você não saber falar, né? Você se sente meio que impotente, né? Quando você quer falar e não consegue, né? Uma outra coisa que também você pode fazer, isso foi até uma americana que morou no Brasil e deu para nós uma ideia, porque ela falou, foi desse jeito que eu aprendi português. Ela falou assim, vai no mercado, no Walmart, e quando você comprar as coisas, puxa conversa com o caixa, fala assim, olha, eu sou do Brasil, eu não falo muito inglês, como é que fala isso aqui em inglês? Então, eles vão ensinando você, sabe? Isso é importante, porque às vezes a gente tem uma visão errada, né, do americano, meio preconceituoso, mas não, eles ajudam, boa, assim, são muito legais. A maioria, né, lógico que, como em todo lugar, tem lá aqueles mais difíceis, né, mas a maioria, eles têm uma disponibilidade, uma vontade de ajudar. Então a gente foi aprendendo algumas coisas, dificuldade com tudo, né, muda tudo, o clima muda. Então, quando nós chegamos aqui, a gente dormia muito, gente. A gente só dormia. Porque é um clima totalmente diferente
do que a gente vivia, rotina totalmente diferente, e até o seu corpo acostumar, né? E a mente fica cansada, né? Porque as informações, tudo que você vê pode parecer bobeira, mas você anda na rua, todas as Tudo placas, inglês, todos tudo os inglês. sinais. Então você tem que ir forçando a sua mente, se readaptando. Comida, muda tudo, tempero, né? Ainda que a Lígia sempre procurou manter, Fazer né? comida brasileira. Comidinha brasileira, mas o tempero é outro, né? A Lígia um dia estranhou que ela estava cortando cebola e não estava chorando. É verdade. Ai, mas que cebola é essa que eu corto e não choro? Não, é tudo muito interessante. Aí tem o mico número 2, esse também foi bom. O mico número 2 foi, a gente já estava aqui, acho que há uns 4 meses. Uns 4 meses que a gente estava aqui. E aí a Lígia falou assim, um dia falou assim, Valmir, eu queria comer pizza. Eu falei, tá bom, vamos encomendar. Ela falou, não, eu quero ir comer lá na pizzaria. Eu falei, Lígia, Eu falei, você já tá bom no inglês, meu amigo, vambora, vamos comer lá. não, amigo, você tá mandando muito bem, tentando me animar. Eu falei, não, vamos comprar e levar pra casa. Ela, não, vamos lá, bom, vamos lá. Aí fomos num lugar chamado Joe's Pizza. Aí entramos, eu, Lígia e Nicole, né? Moça, o garçonete levou a gente na mesa, colocou a gente lá, trouxe o cardápio, o menu, entregou pra gente, e aí a gente ficou lá escolhendo o que a gente vai comer, que pizza que a gente vai comer. Aí falamos, a brilhante ideia, falamos assim, a Lígia falou assim, eu quero comer pepperoni. Falei, também quero comer pepperoni, né? No Brasil, naquela época era difícil de achar. Então vamos comer pepperoni, todo mundo fala pizza pepperoni, aí vamos comer pepperoni. Aí o que mais? Vamos comer essa aqui que é de 4 queijos, olha, 4 queijos, vamos comer 4 queijos, vamos. Aí, tudo bem. Pediu. Aí a Lígia olhou assim e falou, Valmir, eles têm lasanha de 4 queijos também. Também quero lasanha. Então tá bom, vamos pedir um pedacinho de lasanha. Um pouquinho, uma porção pequena. Vamos pedir uma porçãozinha de lasanha. Aí, vamos pedir frango aqui, frango frito, né, pra Nicole. Peito de frango. Tá bom. Aí a moça veio atender a gente, aí eu falei o que a gente queria. E eu falei das pizzas, eu falei assim, eu quero... eu tava tentando dizer que eu queria metade De pepperoni. 4 queijos e metade de pepperoni. Mas eu falei assim, eu quero middle pepperoni e middle 4 cheese. Aí a moça falou assim, ok, medium. Eu falei, yes, medium. Ok. E aí nós fizemos outras perguntas, a moça ainda olhou assim e falou assim, vai vir mais alguém? Aí eu falei, yes. Nossa, eu não entendia nada, né? Yeah. Aí eu falei, ok. Gente, quando saiu o nosso pedido, veio aquela fila de garçom e só tinha eu e a Lígia e a Nicole. Um com uma pizza A de pizzaria grande. tava cheia de gente, todo mundo olhando pra Uma nós. pizza grande de pepperoni, uma pizza grande de 4 queijos, uma panela de lasanha, mais uma coisa cheia de frango. Porque aqui, gente, é tudo exagerado, viu? Aqui é tudo, por exemplo, o copo quando você vai num restaurante, é refil, né? Que eles falam, você pode tomar quantas vezes você quiser, e os copos são gigantes, gente. Gente, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Muita comida. Falei, vontade de esganar ali. Aí você tentou explicar pra ela. A moça logo Ela ficou com dó, percebeu, ela ficou com dó. percebeu o nosso constrangimento. Ficou vermelho, né? E o pessoal do restaurante tudo olhando pra nós, né? Falando, quando esse povo vai pôr tanta comida. Porque aqui, assim... Gente, mas ela foi muito boazinha, ela levou de volta. E ela levou, e deixa eu falar uma coisa assim, o americano aqui, por exemplo, eles vão comer pizza, se eles tiverem 4, é uma pizza pros 4, eles comem 1 ou 2 pedaços, é isso, acabou. Eles não estão acostumados a comer, tipo, várias coisas, que nem a gente, por exemplo, arroz, feijão, salada, aí um frango ou um bife, né? Tem vários tipos, um legume. Aqui não, por exemplo, se você vai na casa de alguém, que nem a gente foi em casa de alguns americanos, aí a gente, vamos lá almoçar na minha casa, a gente foi, que é raro acontecer também isso. Geralmente você vai só pra restaurante, você não vai na casa deles. Mas teve uma americana que convidou a gente e só tinha lasanha, só lasanha. É isso aí. Então, quer dizer, o Nicolas não comia, teve que comer. Que era só lasanha o prato que tinha. Agora, né? Tá falando dessa agora, não naquela época. O Nicolas não era nascido aí. Mas enfim.
E é isso, e aí a moça percebeu que a gente estava tão constrangido que ela levou de volta e trouxe uma fatia só de pepperoni. Mas aí, gente, já tinha acabado Acabou a fome. O apetite já era. Não tinha mais. Não tinha mais apetite. Ficou morrendo de vergonha que vieram de ir embora de sair dali. Aí nós vamos embora. Então, assim, alguns micos que você paga, mas você aprende também, né? E uma coisa que foi muito interessante, assim, quando a gente chegou aqui, ali já no Brasil, a gente teve a Nicole, a nossa filha, depois de 10 anos de casado. Ela não podia, ela não engravidava. Não é que ela não podia, ela não engravidava. Aí veio a Nicole depois de 10 anos de casada. E a Nicole tinha 3 anos quando a gente veio pra cá. E Lígia nunca fez prevenção porque não engravidava, não é? Mas nós chegamos aqui depois de 2 meses, não, depois de 2 meses, né, ela percebeu que o ciclo dela tinha atrasado, aí a gente comprou um testezinho de farmácia e deu positivo, que ela estava grávida. Então, aí a gente ficou assim, numa situação, você imagina, num lugar sem você saber a língua e agora tá grávida, e a gente com a nossa cultura brasileira. E a gente não tinha convênio também, a gente não tinha convênio. Mas aquela cultura brasileira, então, agora tô grávida, tem que ir no médico, tem que fazer pré-natal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E aí eu comecei a falar com o professor do seminário que tinha me trazido para cá, da situação, que a gente precisava de convênio, a gente precisava ir no médico. E todo dia aí eu comecei a chamar brasileiro, que era da igreja, para falar, olha, eles precisam resolver nossa situação. Lógico que a gente ficou debaixo de um estresse. Um dia ele me chamou e falou assim, ó, você precisa entender que gravidez é saúde, não é doença. Então a mulher não tá doente. Então vai ter americano, gente, eles são assim, eles são curto e grosso. Aí, mas enfim, no final das contas... Mas aí, o que acontece? A gente conheceu uma brasileira nessa igreja mesmo, uma americana que... Falava português. Que falava português, que teve um tempo no Brasil, morou um tempo no Brasil. Então ela falava português. E a gente, do nada, assim, num jantar na igreja, conhecemos a Brenda. E aí ela pôde nos ajudar com essa questão. Ela ajudou muito. Muito, gente. Ela salvou a nossa vida. Correu com a Lígia para fazer plano do governo. Do governo. Porque assim, como a Lígia estava em território americano, a gente não tinha direito nenhum. Mas o bebê, porque ele iria nascer aqui, então ele teve todo o direito. Então ela correu atrás, a gente conseguiu fazer o convênio médico para a Lígia. E aí esse mesmo professor conseguiu com a esposa dele o médico dela, né? Então ele fez todo meu pré-natal. Foi um tempo muito tenso, muito difícil para nós, foi muito estresse, muita dificuldade com a cultura, acho que uma expectativa que colocaram muito grande em cima de nós e também a gente colocou muito grande em cima dessa igreja que tinha parceria com a gente. Então foi um tempo bem estressante, aí a soma, a gravidez e outra, nesse tempo eu estava fazendo um curso intensivo. Você imagina você numa universidade fazendo um curso intensivo sem saber inglês? Meus trabalhos eu fazia tudo em português e essa americana que falava português, que morou no Brasil, ela traduzia para mim, ela fazia tudo. Então foi muito difícil, muito difícil. E a própria língua também, gente. A gente não sabia inglês, então eu ia fazer os exames e sempre tinha alguém que falava, de onde você é? Né? Teve filho, engravidou aqui pra ficar aqui, né, Vamília? Nossa, isso aí Porque assim, a gente tinha dificuldade, você começa a entender um pouco do inglês, né? Você não fala, você tem dificuldade na fala, mas você começa a entender algumas coisas, né? E a Brenda sempre acompanhava a gente. Então ela passava tudo pra nós, né, Vamília? E aí tinha essas questões, né, complicadas, assim. Então foi um tempo muito estressante. Foi tão estressante para nós que o Nicolas nasceu e 15 dias depois nós fomos embora pro Brasil. Nós não queríamos ficar aqui mais nem um minuto. Nós só conversamos com o médico pediatra para saber se não haveria problema do Nicolas viajar de avião, né? Como sendo bebezinho. Nós passamos ele no pediatra, ele avaliou o ouvidinho dele.
Mas eu não sei, até hoje o Nicolas, quando ele viaja de avião, ele na hora da descida, ele tem dor no ouvido, talvez. A E pressão, quando ele né? era pequenininho, ele viajou com a gente, né, Valmir? Ele chora nos voos, ele chora muito, porque dói muito. Dói muito o ouvidinho dele. Mas, E eu, gente, assim, eu não passei no médico pra saber se eu podia viajar ou não. Porque eu tava bem, né, Valmir? E aí, gente, sozinha, morando aqui, eu arrumei quantas malas, Valmir? foi umas 8 malas, né? 8 malas, porque a gente ficou um ano aqui, se acumula muita coisa, você guarda, né, junta, vai Sim. juntando muita roupa. Aí, gente, arrumei 8 malas de cesárea, de 15 dias de cesárea. Arrumei 8 malas porque o Valmir não tinha condições, ele estudava período integral praticamente. E eu tinha que entregar a casa limpa, né, Valmir? Então limpei a casa, fiz as malas, as 8 malas, 15 dias de operada. E aí no voo, aí eu passei muito mal no voo, né, Valmir? Nós tivemos a E eu não Josi também, que sabia, ajudou muito, a né? Josi nos ajudou muito também, mas eu não sabia, gente, que tinha médico dentro da aeronave, porque pra variar, a gente nunca tinha viajado de avião pra fora do país, eu não sabia que tinha médico no avião, mas eu passei muito mal, tive uma hemorragia grande dentro do avião, e quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei branca aqui, né, Valmir? Minha mãe falou assim, e com dores, muita dor, né? Muita dor. Foi, mas assim, foi um tempo interessante, né? Muito interessante. Pagamos os micos, ficamos aqui quase 10 meses, na verdade, quase 10 meses, 10 meses na verdade. E aí a gente foi embora, voltou pro Brasil. Havia uma possibilidade da gente ficar. O professor ofereceu para você. O professor ofereceu para mim se eu não queria ficar. Mas é lógico, teria todo um processo, né, para tentar visto e coisa e tal. Mas a gente entendeu que não. A gente entendeu que era hora de ir embora. A gente estava debaixo de muito estresse mesmo. Muita dificuldade a gente estava tendo e entendemos que era hora de voltar para o Brasil. E aí a gente voltou, né? Viajamos, voltamos para o Brasil. Mas com aquela palavra do professor, o dia que você entender e que você achar que você está pronto, que você quer estudar, as portas estão abertas. Na verdade, foi até mais do que isso. E foi interessante, só vou falar isso para finalizar. Esse professor, como ele estava cuidando da gente, então ele ficou responsável de comprar as nossas passagens de volta. E aí ele comprou uma passagem com parada em Atlanta. E eu falei que eu não queria parar em Atlanta. Nós tivemos todo aquele trauma de ter sido deportado. Ele falou, não, mas agora é outra coisa. Você tá voltando pro teu país. Você só vai fazer uma escala em Atlanta. E eu falei para ele que eu não queria, que eu queria o voo direto. Ele falou, mas o voo direto é o dobro do preço, né? Explicando. E, gente, eu fiquei tão desapontado. Aí, um dia, ele me chamou no escritório dele, falou, que eu acho que uns 15 dias antes da viagem, ele me chamou no escritório dele para falar que ele ia comprar as passagens. E que ele tinha reservado já, estava tudo bem. Eu falei, tudo bem não tá, mas vou fazer o quê? Gente, olha, eu tive uma discussão com aquele homem. Nós quebramos o pau. Feio. Eu não sei de onde saiu o inglês pra mim. Mas ele careca assim, a careca dele ficou vermelha. Ele olhou pra mim assim, surpreso, que acho que nem ele sabia que eu sabia falar inglês. Nem eu sabia. E aí eu falei pra ele, se quiser, chama um tradutor aí que vai me ajudar. E ele falou, não precisa falar não, porque você tá falando inglês muito bem. Aí no outro dia de manhã, ele me ligou pra mim tomar café com ele. Olha só, como se nada tivesse acontecido. Porque pra eles é assim, você tem que falar, você fala. E aí ele falou assim, olha, vai embora, você decidiu, talvez seja esse o tempo. E quem sabe daqui uns 2 anos você volta. Né? E comprou as passagens direto. Não, comprou as passagens direto, sem escala. E ele falou pra mim, quem sabe daqui uns 2 anos você volta. Conclusão, nós fomos embora pro Brasil, retomamos as nossas atividades, o pastoreio na igreja, a Lígia, né, cuidando do Nicolas, ajudando com as mulheres, trabalhando com as mulheres. Mas a gente começou a sentir uma necessidade. Uma necessidade de algo mais. Senti que já não sei, sabe quando você já
entende que talvez você precisa dar uns passos diferentes, você já não sente mais aquilo ali não é o meu lugar. E também ele começou a sentir necessidade de Se aperfeiçoar. estudar, se aperfeiçoar. Não, eu acho que eu preciso fazer, eu preciso estudar, eu preciso melhorar, eu preciso me aperfeiçoar. A gente foi tentando algumas coisas, pensando algumas coisas. Ministerialmente. Né? Isso, profissionalmente. E a gente tentou muita coisa nesse período não de 2 anos. O primeiro ano foi tranquilo, assim, na retomada das coisas. Mas no segundo ano foi quando a gente começou a sentir essa inquietação e tentar procurar alguma coisa a mais para fazer, né? E aí surgiu a brilhante ideia da gente ligar de volta. Na verdade, não. Ele queria estudar no Mackenzie. Sim. A princípio, ele estava falando de estudar no Mackenzie e concluir os estudos dele, porque ele era pastor, mas não tinha o curso de teologia. Então, ele estava, a princípio, pensando em fazer no Mackenzie a faculdade de teologia dele. E eu falei, vai, Valmir, faz. Mas antes ele conversou com um administrador da igreja, né, na época. Em tantas reuniões, né, que a gente teve, aí o administrador da igreja falou, rapaz, você vai estudar com família. Já que você quer estudar, você já pensou em conversar com o professor lá dos Estados Unidos e ver a possibilidade? Eu falei, não, rapaz. Ele falou, então pensa nisso e faz isso. Eu fui pra casa, falei com a Lígia. Aí eu abri o meu computador. Ele estava online. E o professor estava online. Aí eu mandei uma mensagem para ele e falei que precisava falar com ele. Aí ele falou, tudo bem, a gente agendou um dia, eu chamei um amigo tradutor brasileiro, que falava inglês, e aí explicamos toda a situação para ele. E ele falou assim, olha, deixa eu conversar com o pastor da igreja, né, pra gente ver o que nós podemos fazer. Não demorou o quê? 10 dias, ele falou, olha, conversei, então se você quiser vir para cá, se a sua igreja se comprometer em ajudar, a nossa igreja aqui, ela vai se comprometer em pagar todos os seus estudos, vai se comprometer em ajudar você. Para não demorar muito, que tá longo o vídeo, deu em menos de 2 meses a gente já estava com tudo certo, com visto de estudante, tudo aprovado, com apartamento alugado aqui nos Estados Unidos. Mas esse é pro próximo vídeo. Esse cenas apartamento. Cenas dos próximos capítulos. Gente, olha, esse aí tem história, hein? A tem, nossa gente. Vizinha. Não conta, não conta. A vizinha. Deixa pra se não, tá bom. No próximo vídeo a gente conta da vizinha, a gente... Tá bom? Um beijo, pessoal. Deus abençoe, vejo vocês lá.